Tô até colocando aqui um não perturbe no meu computador pra gente ter essa conversa aqui sem interrupções. E aí, meus amores, como estamos? Como vai essa força? Tudo bem com vocês? Então eu não posso falar pra você que eu tô bem, mas a única coisa que eu acho que eu consigo falar pra você e pra você de casa é que a gente vai vivendo. Meu nome é Márcia Fervienza e eu tô aqui mais uma vez para trazer para você notícias do céu astrológico. Hoje a gente vai falar sobre a lua cheia em Escorpião. No dia 12 de maio, a 1h55 de Brasília, teremos uma lua cheia em Escorpião. No grau 22, que tá chegando assim com fúria. Tá preparado? Em primeiro lugar, antes de eu falar dessa lua cheia, que bom que você tá aqui. Seja você novo no canal ou não, seja bem-vindo. Se você ainda não me conhece, meu nome é Márcia Fervienza, eu sou astróloga, terapeuta e professora de astrologia e tô aqui para te contar sobre a lunação, a lua cheia, a primeira e única do mês de maio. E que chega potente. Se você assiste sempre os vídeos e não se inscreve no canal, se inscreva no canal, por favor. Se você já é inscrito, não esquece de deixar seu comentário no vídeo, ativar as notificações e fica até o final, porque eu vou ler para todos os signos como que essa lunação vai afetar cada um dos signos, né? Primeiro eu vou fazer uma leitura geral, depois eu vou fazer uma leitura para todos os signos e aí você pode escutar para o seu signo solar e para o seu ascendente. Essa lua cheia, ela tá chegando e para mim ela é muito relacional. Não só, né, as luas cheias costumam falar, né, de interações, eu e você, você e eu, como essa lua cheia, ela tá chegando conjunta a Juno, asteroide do relacionamento. Para mim, essa lua cheia é uma lua cheia de rupturas relacionais. Acho que a gente vai ver algum tipo de quebra ou de rompimento. Eu acho que tem uma verdade aqui nesse céu dessa lua cheia que está sendo dita e a gente não está disposto a lidar com essa verdade. Não sei que tão dispostos estamos, né, a lidar com essa verdade. Por que eu acho que ela vai falar da revelação de verdades? Porque Plutão e Mercúrio estão em quadratura no céu da lua cheia, Plutão sendo um ator importante para essa lunação, porque ele a rege, sendo uma lua cheia em Escorpião. O que a gente tem aqui? Vamos começar, né, a destrinchar a lunação para vocês. Primeiro lugar, luas cheias falam de emoções à flor da pele. Luas cheias são momentos do mês que costumam ser intensos. E essa lua cheia, ela traz um foco emocional importante. Ela acontece num signo de águas profundas, Escorpião, né? E ela chega, o regente dela tá quadrado a Mercúrio, tem algo aqui sobre revelações, né? Algo sobre mensagens que são verdadeiras, mas podem ser ferozes, e ela chega oposta a Urano, aumentando muito a sua intensidade, aumentando muito, talvez, a sua capacidade de desapego, de corte, sabe? E das coisas sendo feitas de maneira bem súbita. Acho que a gente está falando de revelações intensas, especialmente no que diz respeito a vínculos. A gente pode estar falando de ruptura de acordo, ruptura de pactos, revelação de segredos duros. E acho que a gente vai, como resultado dessa lua cheia, tomar determinadas decisões radicais envolvendo os nossos relacionamentos. E tudo isso vai ser feito num contexto de emoções muito intensas e podemos estar falando de revelações de alianças que eram escondidas, que não se sabia, que vêm à tona, nível coletivo e pessoal, tá? Podemos estar falando de uma situação, uma culminação
a revelação de algo que nos obriga a olhar para onde a gente está emocionalmente comprometido e presos, quer tenhamos consciência disso ou não. Como eu disse antes, Juno está envolvida, Juno é o asteroide do compromisso, ela está retrógrada, ela está em Escorpião, então assim, existe uma profundidade nesse compromisso, mas Escorpião também fala do que está oculto, então pode ser compromissos ocultos, escondidos, alianças escondidas. Como Urano está envolvido, e Urano adora trazer à tona as coisas, e a lua cheia por si só, né, a natureza da lua cheia, ela ilumina verdades, ela joga na luz, ela, né, a gente pode ter aqui essa coisa da revelação de parcerias ocultas a nível coletivo, e a gente pode falar também da revelação de dependências tóxicas, nocivas, aonde a manipulação predomina, as quais andamos escravizados e não nos damos conta disso. Essa lua cheia joga isso na luz e a gente se liga, a gente acorda para o fato de que essa dependência existe. Ou pode falar também de vínculos que já não existem, que já morreram de fato, mas que continuam vivos a nível de energia. A gente continua, de repente, vinculada, carregando aí um morto, carregando um defunto, carregando um relacionamento ou a promessa de um relacionamento que não se realizou, né? A gente continua ali, sabe, carregando essa mochila. É como se a gente conseguisse finalmente ver claramente onde a gente continua dizendo que sim, para algo que dentro da gente a gente já diz não há muito tempo, ou a gente deveria estar dizendo não há muito tempo, e a gente está dizendo que sim, e isso tem um custo para a gente, e até agora a gente não se deu conta disso, mas nesse momento a gente se dá conta disso. Intensa, né? Pois é. A oposição com Urano, ela vai falar de uma revelação, de uma libertação repentina, de um rompimento repentino, né? Urano, acho que a melhor maneira da gente pensar em Urano é o esparadrapo que é arrancado de repente, né? É um movimento, é libertador, mas é doloroso. Pode até ser necessário, né? Mas é abrupto. E aí, eu acho que com esse Urano envolvido, a gente está falando de possíveis rupturas, que a gente não espera. A gente pode estar falando de viradas, né? Também que a gente não vê vindo, como quiçá movimentos de libertação, de padrões que aprisionam a gente emocionalmente, de situações que nos sufocam. Quiçá a gente esteja pagando um preço pela nossa estabilidade material ou pelo nosso conforto emocional que está matando a gente aos poucos. E a gente continua pagando o preço. Pelo quê? Né? Tá valendo a pena? Urano com certeza vai trazer surpresa, vai trazer virada de chave, mas ela tem um propósito. Eu acho que o propósito é cortar o cordão umbilical, né, de algo que, meu amor, já foi, né? E por que eu acho que, por mais que seja radical, abrupto, intenso, até doloroso, por que eu acho que é libertador? Porque essa lua, ela tá fazendo um trígono com o nó do norte. A lua acontece no grau 22, o nó do norte acontece no grau 24. Então, eu acho que apesar da intensidade dessa lua cheia, existe uma promessa de crescimento aqui, né? É um corte necessário, é uma revelação necessária, é uma libertação que alinha a gente com o nosso caminho de crescimento. É o céu pedindo pra gente deixar ir, pedindo pra gente abrir mão, pra gente aceitar não viver sob situações tóxicas e nocivas pra gente
permitir que o que é que a gente possa enterrar esse defunto, que a gente possa permitir que o que morreu vá embora, para que a gente possa se aproximar de um lugar mais saudável na nossa alma, que a gente entenda que não vale a pena pagar qualquer preço por estabilidade emocional ou por segurança emocional ou financeira. É como se essa alunação dissesse assim, cara, solta o que te prende. Eu sei que isso está te dando segurança, mas presta atenção no quanto você está renunciando, no quanto você está morrendo por dentro para manter o status quo aqui. A leveza, né, tá do outro lado. Confia que se você abrir mão disso, você não vai morrer, nem emocionalmente, nem financeiramente. Confia que existe um outro caminho possível. Confia que existe uma outra saída. Que não é isso, que a vida não é só isso, que o seu relacionamento, não, essa relação, você não depende dela para viver, embora você pense que depende. E confie que essa pessoa pode sobreviver sem você também. Confie, se dê essa liberdade, se dê essa autonomia, se emancipe e emancipe o outro. Liberte a vocês dois dessa conexão kármica nociva que vocês estão nutrindo. Como eu disse antes, regente dessa alunação, Plutão está em Aquário, quadrando Mercúrio em Touro, ambos no grau 3. Aqui a gente está falando, né, de uma dinâmica sobre quem detém a palavra, de quem é a palavra final, quem detém o poder. Provavelmente, quem detém a palavra, quem detém a informação, detém o poder. Pode haver uma disputa sobre quem tem razão, e aqui eu quero te convidar a pensar se vale a pena entrar nessa disputa. Urano está envolvido, né? Então, assim, o melhor caminho é, amor, desapega, deixa aí, Urano está envolvido, sabe? Se liberta. Eu acho que pode haver uma tentativa de impor uma narrativa, seja atribuindo culpa, seja tentando manipular palavras, seja tentando manipular o que você sabe, o que você disse, seja tentando manipular acordos e contratos, sabe? Eu acho que existe aqui uma tentativa de impor uma narrativa. E, por outro lado, existe do outro lado alguém aqui se resistindo mentalmente a mudanças emocionais profundas. Então, a dinâmica é, por um lado, tem alguém tentando impor uma narrativa e, por outro lado, tem alguém discutindo contra mudanças profundas, porém necessárias. Além de que a gente pode estar falando da chegada de notícias que são profundamente transformadoras, que trazem ganhos por causa do envolvimento com o Nó do Norte, mas também trazem perdas. Pelo menos serão perdas percebidas. Você vai sentir como perda, tá? A gente tem aqui, com essa dinâmica Plutão-Mercúrio, um convite, né, para observar como as pessoas jogam com as palavras, sabe? Como interessante, né? Tanto como você se sabota com essa conversa interna aí na tua cabeça, essas coisas que você se diz, que são autodegradantes, que questionam o teu valor, ou a tua confiança, ou a tua capacidade, como o externo também apresenta pra gente todo um discurso que visa nos manter reféns de uma situação que é profundamente tóxica e nociva. E quero também convidar vocês a pensar sobre, né, com essa dinâmica aí, Mercúrio-Plutão, aonde é que você está tentando controlar o incontrolável através da racionalização? Argumentos, explicações, né? De que maneira você está tentando, por exemplo, resistir a uma mudança, de sair de uma relação dizendo que se você fizer XYZ, o outro vai mudar. Ou que se o outro fizer XYZ, você vai ter vontade de ficar na relação.
sabe? De que maneira você está usando a palavra, a racionalização, o intelecto para tentar controlar ou evitar ou prevenir ou promover mudanças que são desejáveis, que são necessárias, mas sobre as quais você não tem controle. Se for um relacionamento, você depende que o outro queira mudar. Se for uma situação contextual, situação de cultura, de social, você depende do teu contexto, você tem um controle limitado que é exclusivamente sobre você. A Lua oposta a Urano nos diz que a tua opção é romper com isso. A Lua oposta a Urano, em Trígono no Nó do Norte, diz que o universo te apoia nesse rompimento. Isso é tudo que você tem como controle. É você. Você tem o poder de se libertar. Agora, de que maneira você está tentando, ou através de narrativas de medo, ou através de narrativas de perda, de teorias da conspiração, tentando manipular aquilo que está fora do teu controle e que você não deveria nem estar tentando manipular. Você deveria deixar cada um se responsabilizar pelo seu quinhão. Até porque no mesmo céu da lua cheia, a gente tem uma conjunção entre Saturno e Ceres. Como se tudo isso já não fosse suficiente, a gente tem grande Saturno conjunto a Ceres em Peixes. Aqui a gente está falando literalmente de que o amor não basta. O amor e a boa intenção não basta. O cuidado requer. O cuidado consigo, o cuidado com o outro requer limite, estrutura, maturidade, compromisso, parcerias, pedido de ajuda. Você não pode carregar tudo sozinho, você não pode salvar todo mundo. E se você tiver que escolher entre salvar a si ou salvar o outro, a regra de coloque primeiro a máscara em si para depois ajudar quem está ao seu lado aplica. Então, com esse céu da lua cheia, eu quero perguntar a você se você está disposto ou disposta a romper com o que é necessário para cuidar de maneira mais responsável de você, da tua saúde mental, para que você não tenha ansiedade, para que você não tenha pânico, para que você não comece a ter problemas de memória, para que você não desenvolva doenças autoimunes. Eu quero saber se você tem a maturidade para fazer aquilo que é preciso fazer em prol de si mesmo, em prol do outro. Você já parou para pensar que você, se mantendo nessa relação, você também pode estar fazendo mal ao outro? Porque você pode ser o elemento que traz o pior do outro à tona. Pode ser que a relação tóxica seja um resultado da interação entre vocês dois e que com outras pessoas, o outro que te faz tão mal, não é assim. Você já parou para pensar nisso? Ceres, ela é a deusa da nutrição e ela também é a deusa da perda. É preciso saber perder. Ela é a mãe de Perséfone, ela está ligada ao mito de Perséfone. Quando ela se encontra com Saturno, mitologicamente, arquetipicamente, a gente está falando de um chamado muito claro sobre a redefinição e a reestruturação de como a gente cuida da gente, de quem a gente ama e a que custo. Essa perda, essa lua cheia pode falar de um luto? Pode, mas ela indiscutivelmente, sem qualquer sombra de dúvida, ela fala de crescimento. Então eu quero que você pense o que significa amor na sua vida se ele não estiver mais preso a condições de dor, sacrifício e controle / manipulação. Como você pode continuar nutrindo quem você ama se você precisar, como fruto do seu amor, deixá-lo ir? Como deixar ir quem você ama é um gesto de cuidado com você e com o outro. Você é capaz de olhar o amor e entender que amor pressupõe liberdade e autopreservação? Esse é o convite da lua cheia
em Escorpião para você. Agora vamos falar sobre os ascendentes, né? O que essa lua cheia em Escorpião vai trazer para cada um dos signos solares ou ascendentes. Lembrando, gente, que essa lua cheia em Escorpião, ela tanto pode estar trazendo a culminação, algo que começou na última lua nova do dia 27 de abril, que foi uma lua nova em Touro, tanto pode ser uma culminação do que começou naquela lua nova, como pode ser uma culminação de algo que começou no início de novembro de 2024, quando a gente teve uma lua nova em Escorpião no grau 9, tá? Então presta atenção no que vai vir à tona por ocasião dessa lua cheia e observa qual dos dois assuntos estão culminando. Lembrando também que para você não deixar de ouvir para o seu signo solar e para o seu signo ascendente. Tá? E aí você vai observar quais as áreas da vida que estão ativadas e você observa em que área você vai ver acontecendo. Muitas vezes acontece nas duas áreas da vida que a gente descreve aqui. Para você que tem ascendente ao signo solar em Áries, essa lua cheia tá caindo na sua casa 8. Então ela está acentuando a questão da transformação, a questão da renúncia, a questão do deixar para trás, do desapegar, tudo isso que está sendo dito, né, por Escorpião, que está sendo dito por Urano, sabe? E tá falando com sentimentos muito profundos, muito intensos, vai gatilhar medos que de repente não são de todos conscientes, vai jogar luz em dependências emocionais, tóxicas que não te levam a lugar nenhum. Pode trazer à tona também questões envolvendo dívidas e compromissos financeiros, de repente com alguma necessidade de urgência, de honrar essas dívidas, né, vamos dizer assim. E vai gatilhar aí o teu emocional de uma maneira poderosa. Ela chega conjunta a Juno, então necessariamente estamos falando, né, que isso que está sendo evidenciado ou tem a ver com vínculos relacionais, né? Com contratos, com dependências, com apegos relacionais ou vínculos financeiros que podem, né, se romper, visto que há uma oposição ao Urano na 2 e fica muito marcado nesse caso a questão da necessidade. Talvez você sinta muito forte a questão da perda, o sentimento de perda, porque com Urano oposto a essa lua e ele estando em Touro, então existe como se fosse vamos dizer assim, um arrebentar de um elástico, né? Que vai tocar diretamente na sua relação com segurança, na sua estabilidade. Pode ser que surja alguma dívida, algum pagamento, alguma cobrança que você não tinha previsto e que faça você sentir que você tem que lançar mão das tuas reservas, que você tem que tirar dinheiro da tua receita, do dinheiro que entra todos os meses para cobrir essa dívida, que não tem como você escapar dela, não pagar. Isso pode te deixar completamente se sentindo extremamente instável, né? Em relação às tuas finanças do mês, mas eu acho que é importante você pensar que se for esse o caso, né? Você pode passar um aperto esse mês, mas você tá pagando pela tua liberdade. Porque se for uma questão financeira, a gente está falando aqui de algo que no momento em que você paga, você se livra daquilo, tá? Você vai, de repente, ficar no aperto esse mês, mas mês que vem você não tem mais que lidar com aquilo. Ou, de repente, você vai ficar no aperto nos próximos 3 meses, não sei. Mas você vai se livrar de algo que realmente vai ser bom para você se livrar. Se a questão for emocional, a mesma coisa se aplica, né? Você vai se sentir instável, mas aí desde um ponto de vista emocional, aquilo que me dava segurança, aquela pessoa, aquele relacionamento, aquela situação, aquela receita que me dava segurança, de repente deixou de estar presente, e agora como é que eu vou me virar? Você vai se virar olhando para o nó do norte, que está na casa 12 e que está mostrando que o rompimento desse padrão, dessa dependência, desse vínculo, vai te levar para um caminho que é de crescimento, inclusive espiritual. Existe um pedido seu aqui de confiança. Confia, deixa ir, sabe? Despacha, que isso vai te trazer um crescimento, né? É preciso você ter essa certeza.
Plutão, regente dessa alunação, também não está muito favorecido no céu, né, da lua cheia. Tá lá na tua casa 11, tá quadrando Mercúrio também na tua casa 2, vai acentuar a insegurança, tanto financeira quanto emocional. Pode trazer medo, né, de perda, de perda de pessoas, pode trazer uma dificuldade de se posicionar, ou pode fazer você se posicionar verbalmente com muita ferocidade, sabe? Pode trazer algum tipo de conflito entre o que você valoriza e o que os outros acham que você deveria valorizar, né? E pode ser sobre isso também o rompimento, sabe? Essa virada. Você pode estar, de repente, numa condição onde alguém de um dos teus grupos, né, tá de repente forçando uma barra para você se manter num lugar onde já não faz mais sentido para você, em nome de uma imagem, até uma imagem social, de mídia social, né, ou de uma aprovação, e você vai precisar, o caminho é estar disposto a pagar o preço, né, para ser fiel a si mesmo, mesmo que isso te leve a perder pessoas, grupos, mesmo que te leve a isso. Signo solar ou ascendente em Touro, a gente tem uma lua cheia que ativa a sua casa 7, que tá colocando muito em evidência a questão dos relacionamentos, né? Juno presente, casa 7, relacionamento tá ali em primeiro plano. E aí, o que também está em jogo aqui são as dinâmicas de parceria. Não é só sobre o outro, é também sobre o outro. E esse outro pode ser um outro comercial, pode ser um outro relacional, pode ser um par, um marido, uma esposa, né? Mas é uma relação entre iguais e um a um, né? Então, a gente está falando de dinâmicas de parcerias. É como se você, de repente, estivesse olhando aí para um espelho, aonde tem um outro qualquer aí que tá revelando para você sem filtro o estado das suas alianças. Essa aliança, essa relação, esse outro que emerge agora, né, que se destaca com as suas nocividades, toxicidades, dependências, controles, manipulações, é um espelho, um reflexo de todas as outras relações da sua vida, ou da maior parte das relações da sua vida. E você vai precisar decidir se você vai continuar lidando com isso, se é isso que você quer continuar mantendo, não só com essa pessoa em particular, mas enquanto padrão, de uma maneira geral, tá? Dica, não deveria ser. Urano tá ali no teu signo, então assim, aquilo que antes que era tolerado, ou você mantinha por conforto, por hábito, por lealdade, por compromisso, você deveria poder romper, você está sendo chamado a romper. Ah, Márcia, mas romper é a única solução? Não, mas com Urano oposto à Lua cheia e oposto a Juno, no mínimo você vai ter que reformatar essa aliança de uma maneira muito significativa. Você vai ter que revisar o compromisso, os contratos, os acordos. Você vai precisar, mesmo que tenha sido, mesmo que seja algo ao qual você é muito leal, uma promessa de longo prazo que foi feita no passado e que você manteve. Você vai precisar rever. E se você não rever, vai haver um rompimento. Talvez você perceba que você continua investindo em relacionamentos que não têm reciprocidade emocional. E talvez o rompimento com esse relacionamento seja o primeiro passo para você não aceitar isso mais em nenhum outro relacionamento seu. Talvez você perceba que certos acordos que você faz ou que você fez, quando você os fez, você era outra pessoa. Hoje você não é mais. Hoje você tem outras necessidades, hoje você já passou por Urano no seu signo por muito tempo e agora você precisa atualizar esses acordos ou dissolvê-los. Não funciona mais, entendeu? A tua identidade sofreu uma revolução e continua sendo revolucionada e isso tem consequências sobre os seus vínculos necessariamente. Eu até acho que você vai romper, tá? Eu até acho que você vai romper com essa dinâmica, não sei se necessariamente com o relacionamento. Mas o ponto central não é a ruptura em si. O ponto central é o desejo por estar numa relação ou em todas as relações de maneira mais autêntica, sem precisar mutilar partes de quem você é
para manter o vínculo. Essa é a ideia. E já sabemos que temos aí um apoio do universo dizendo que esse movimento, por mais desafiador que ele seja, ele vai te levar para o lugar certo, dizendo que você está sendo convidado a se alinhar, né, a relações mais livres, baseadas numa visão de futuro comum, aonde exista uma afinidade de ideais e de valores e até de planos e projetos para o futuro, e que definir essa relação pode redefinir também os seus grupos, os seus amigos, e pode torná-los mais alinhados a uma proposta que te projeta para frente, que te fortalece. Essa lua cheia é sobre sair de relacionamentos que se tornaram muros e buscar conexões que sejam pontes. E aí a gente vai ter o regente dessa alunação, Plutão, lá na tua casa 10, fazendo uma quadratura com Mercúrio no teu signo, o que pode gerar aí conflitos, porque você sabe, você sente que esse movimento, essa virada de chave, essa relação, você sente que isso daí é uma virada no teu quase de caminho de vida, né? Você sente que você está mudando uma imagem pública, você sente que você está mudando a maneira como você é conhecido socialmente, a maneira como as pessoas te identificam. E você tá tudo bem você se posicionar, verbalizar o que você pensa, defender o que você acredita, sendo aquilo a sua verdade, né? E parar de se esconder atrás de uma persona social, se for esse o seu caso, né? Porque essa pessoa, através da qual os outros te conhecem e reconhecem, não é mais quem você é, né? Então, você vai desagradar uma meia dúzia, mas antes de desagradar uma meia dúzia do que continuar se desagradando, se violentando. Ascendente ou signo solar em Gêmeos, temos essa lunação aí, essa lua cheia caindo na sua casa 6, colocando foco sobre rotina, saúde, ambiente de trabalho, hábitos, né? Compromissos. Ótimo momento para você fazer uma desintoxicação. Literal, inclusive, tá? Física, de saúde, né? De hábitos, de condutas. Ótimo para você colocar em evidência aquilo na tua rotina que está gerando desequilíbrio na sua forma de viver o seu dia a dia, na forma de cumprir os compromissos assumidos com os outros, na sua forma de honrar os compromissos que você assumiu para ser útil, né? Existem alguns acordos que você vai precisar revisar, até com pessoas que trabalham para você e com você, né? Talvez algumas coisas estejam transcorrendo no automático, no hábito, e você não mude por uma sensação de dever, de lealdade, de responsabilidade, mas, cara, tá sobrecarregando a tua saúde física e a tua saúde mental, né? E emocional. Então, assim, é importante, será importante você se perguntar quem tá sendo cuidado por você às custas de você, às custas da tua saúde, do teu emocional. Quem está sendo servido por você às custas de você, às custas do seu bem-estar, né? Urano em oposição na casa 12 fala aí de uma virada de chave até inesperada, até para você, que nem você vê vindo, sabe? Talvez o teu inconsciente grita, sabe? O teu inconsciente grita. Talvez algo aconteça, né, que desorganiza a tua rotina de uma tal maneira que você é obrigado a reavaliar esses compromissos, esses acordos, sabe? Talvez você tenha insights súbitos sobre o que precisa mudar. O meu receio é que que você atinja um estado de sobrecarga física e emocional, que esse Urano na 12 meio que gere um rompimento. Falei, fui.
sabe? Tipo assim, esse é o meu receio. Porque é um grito por liberdade, né? De dentro, sabe? É um grito por liberdade de dentro. É um conflito entre a necessidade por ordem e a necessidade de ser mais dono de si mesmo. Atenção a crises de ansiedade, insônia. De repente você vai achar que tá com alguma dificuldade espiritual e a dificuldade não é espiritual. A dificuldade está muito mais relacionada à tua rotina e ao teu dia a dia do que você pensa, né? É um momento para você de não dar mais para viver assim. Mesmo que eu não saiba como viver daqui para frente, desse jeito não dá mais para continuar. E você tem razão, não dá mesmo. E o trígono com nó do norte na sua casa 10 fala que é isso aí mesmo, que você precisa fazer essa mudança, abrir esse espaço até para alinhar o teu caminho a um lugar de crescimento, de desenvolvimento, para ajustar a tua presença no mundo, a tua disponibilidade profissional, a tua possibilidade de crescimento profissional, né? É preciso dizer não pro que te consome, dizer sim pro que te fortalece. E aí, Plutão, regente dessa alunação, tá lá na tua casa 9, né? Transformando crenças, valores e quadrando Mercúrio na casa 12. Eu acho que você tem muita coisa que você já tá começando a pensar de outra forma na sua vida, mas você, com esse Mercúrio na 12, você talvez não esteja de todo preparado para verbalizar. E talvez seja difícil para você essa coisa de já começar a ver o mundo de outra forma e sentir que você não deve verbalizar o que você pensa, não ainda, porque de repente vai criar muito caos, vai criar conflito, você vai ter que entrar em combate com outras pessoas. Talvez você tenha razão, talvez haja um timing melhor para você falar, mas a minha preocupação é que esse Plutão, né, regente dessa alunação quadrando esse Mercúrio, agrave, acentue a questão da ansiedade, do pânico, da angústia. Por quê? Por causa das coisas que você sente que você não pode falar. Então eu acho que é importante você ter um encontro terapêutico nesse dia ou nessa semana, né? Um lugar onde você possa colocar essa possível tensão para fora, aonde você possa ter alguém com quem discutir qualquer conflito ético, moral, espiritual que essa mudança de rotina venha causar, né? A pergunta aqui é o que tipo de crença você ainda carrega que te obriga a viver escravo de compromissos assumidos em um outro momento da sua vida. Signo solar ou ascendente em Câncer, a gente tem essa lunação ativando a sua casa 5, que é a área que fala de amor, criatividade, filhos, prazer pessoal, né? Com Juno retrógrada ali, a gente está falando nas promessas feitas por amor. Promessas lindas, mas que se converteram em prisões. Talvez seja um amor, talvez seja pessoas queridas, talvez seja filhos. E talvez você tenha chegado num momento em que você perceba que você entregou demais nas suas relações afetivas, entregou demais para os seus filhos, entregou demais aos seus projetos criativos, movido por um desejo muito legítimo, sabe? De amar e de se doar, mas você acabou deixando de existir no processo. Então essa alunação, ela vai pedir um reencontro com aquilo que te dá alegria de viver. O que te dá alegria de viver? Um prazer de ser você mesmo. Só que para isso você vai precisar romper com determinados papéis que você assumiu para agradar ou manter determinados vínculos. Você talvez tenha que aprender que o amor verdadeiro não exige performance, não exige que você se molde ao que o outro espera e muito menos exige que você se anule. Ele exige presença autêntica. Com essa oposição a Urano na casa 11, né, a gente tem aqui talvez uma mudança no que você tinha projetado para o seu futuro, no que você desejava para o seu
né, para os próximos anos da sua vida, isso mudou e os teus papéis diante das pessoas que você ama ainda não foram atualizados. Ou talvez esse Urano na casa 11, ele fale do conflito, das expectativas que os outros têm para você, que de repente não conversam com quem você é hoje. Talvez haja uma amizade, um grupo social que já não faça mais sentido para quem você está se tornando, ou uma meta que não faça mais sentido para quem você está se tornando. Então, podem haver afastamentos, desconexões súbitas, decisões de se priorizar mais, de se valorizar mais, e isso pode desagradar pessoas. Mas o chamado é esse, o chamado é para deixar de viver o coletivo, deixar de viver o outro, deixar de viver pelos outros e lembrar do seu desejo, do seu brilho individual. O trígono com nó do norte está falando que essa mudança vai expandir a sua visão de mundo, vai alinhar você com crenças mais saudáveis e talvez até faça renascer a tua fé na vida. Ao abrir mão de papéis estagnados, né, no amor e nos vínculos, você se abre a experiências que vão te levar além, que vão ser extremamente expansivas da tua alma, seja através do estudo, de viagens, de um novo caminho espiritual ou filosófico. O convite da alunação aqui eu acho que tem a ver com ser verdadeiro consigo, porque se você fizer isso, as portas vão se abrir e o caminho diante de você vai se revelar. Plutão na casa 8, em quadratura com Mercúrio na 11, traz à tona essas dinâmicas de poder ocultas nos vínculos sociais. Então aqui a gente pode estar falando da possibilidade de conversas difíceis com grupos ou amigos, pode falar de conflito entre, será que se eu mudar o meu papel em relação a essa pessoa que eu amo, a essas pessoas que eu amo, será que eu ainda vou pertencer a esse grupo? Será que eu ainda vou ser importante? Será que vale a pena trocar esse pertencimento por maior autonomia para mim? Ou segredos que vêm à tona e acabam abalando algumas estruturas emocionais. Também temos aqui com essa quadratura uma transformação profunda nos seus ideais, especialmente no que diz respeito ao que você partilha com o outro e ao que você retém. Você precisa entender que está na hora de abrir mão de determinados projetos ultrapassados, pessoas que não estão acompanhando o seu processo de desenvolvimento pessoal, para se comunicar com mais coragem, com mais verdade. Sol ou ascendente no signo de Leão. Essa lua cheia está ativando a sua casa 4, né? Que fala de origens, família, base, casa física, casa emocional, passado, ancestralidade. E coloque isso em evidência pedindo para você rever isso. Rever a base sobre a qual você está parado ou parada. Ainda dá para construir algo sólido aí? Eu acho que a pergunta é essa. Com a presença de Juno ali, eu tô pensando também se não vai haver algum tipo de rompimento de contrato envolvendo residência, lar. Mas, saindo do rompimento de contrato, a gente está falando de uma revisão de determinados acordos familiares. Muitas vezes, acordos que são silenciosos, que são implícitos, que são tácitos, que são até inconscientes, aonde você vem sustentando promessas antigas de lealdade, né? Às custas de muita dor, sacrifício e da sua permanência em vínculos que não fazem mais sentido. Mas note, né? Urano está no topo do seu céu. Logo, rever o seu lugar nesse ambiente familiar pressupõe rever o seu lugar no mundo e traz uma mudança de direção e de caminho. E isso pode ser assustador. Mas eu acho que vale a pena você pensar que talvez amar não pressupõe tanto peso, sabe? Tanta responsabilidade. Talvez você não precise cuidar, né? Com tanta dedicação, com tanta doação de quem você ama para ser merecedor de afeto. Essa lua cheia quer mostrar que nem toda a raiz é nutritiva. Às vezes a gente precisa podar para poder florescer. E quando você faz isso,
né, uma série de opções a nível profissional, de reputação, de imagem pública se abrem para você. Dá pra gente estimar que opções são essas? Não, é Urano, né? Mas pode ser que a imagem que você construiu no mundo agora precise ser atualizada. E por isso ela esteja sendo desafiada. Ou que você pode ser que você precise escolher entre manter uma fachada que agrada aos outros e que é aceita, né? Ou ser fiel à sua verdade emocional. Ou seja, ser quem esperam de você em troca de aprovação, ou se libertar e ser quem você realmente é. Não é fácil, especialmente para ascendente signo solar em Leão, mas é possível. O trígono com nó do norte na casa 8 fala de um propósito bacana para essa limpeza emocional, um propósito de transformação, na forma através da qual você se vincula com os outros, né? Soltar determinadas estruturas familiares e estruturas internas que te sufocam, te prendem e não te protegem, não te nutrem, sabe? Pode ser um caminho para se abrir para relações mais autênticas, mais intensas, mais profundas, mais verdadeiras. E aí, esse Plutão aí na casa 7, né, tem tudo a ver com esse processo. Por quê? Ele está trazendo novas pessoas, novas parcerias, novos relacionamentos para sua vida. Ele está questionando os relacionamentos que você tem na sua vida hoje. E essa alunação está iluminando o mais íntimo do seu ser, a sua base emocional. Quando esse Plutão na 7, enquanto regente dessa alunação, quadra esse Mercúrio na 10, a gente tem uma tensão entre transformar as suas parcerias e a forma como você se comunica publicamente ou assume responsabilidades sociais. E também o que você pensa sobre o seu futuro. O que você imagina para você em termos de caminho de vida. Esse Mercúrio aí, ele tá repensando isso. A única coisa, o único porém que eu vou dar aqui, né, me desviando um pouco da leitura da Lua, é para você tomar cuidado com conflitos com figuras de autoridade. Casa 10, chefe, pode ser que você fale alguma coisa que soe desafiador, sabe? Que não é bem o que você acha que deveria dizer, mas que é verdade. Lembra que as palavras têm poder, tá? Mas esse poder precisa estar muito alinhado com a tua verdade pessoal. Ele não pode ser um script, não pode ser um copiar e colar. Tem que estar alinhado com você. E para o ascendente ou signo solar em Virgem, o que essa lua cheia tá apontando? Bom, ela tá iluminando a sua casa 3, né? Que fala de questões associadas à comunicação, à mente, ao intelecto, a diálogos, a irmãos, primos, parentes, família estendida, pequenos deslocamentos e também atividade mental, né? Então aqui não se trata apenas do que você diz, é sobre como você pensa, sobre como você organiza suas ideias e quais verdades você tá aí tentando se convencer. De que você está tentando se convencer? Essa alunação, estando conjunta a Juno, retrógrada, fala que você vai estar aí revendo alguns pactos que você fez, algumas crenças que você tem, algumas ideias com as quais você casou. Essas ideias ainda funcionam para você? Servem para você? Não servem para você? Acho que você vai estar aí nesse processo de questionamento, né? Talvez você tenha decidido que funcionava para você até agora, porque você estava a fim de manter a paz, né? Manter a paz, não se aborrecer, não ter que mudar, não ter que romper com certas visões de mundo, né? E aí essa lua vai convidar você a se questionar com que histórias você ainda está comprometido, mesmo que elas já tenham deixado de fazer sentido para você. Pode haver revelações, né, através de conversas sobre irmãos, sobre família. Pode haver revelação através de mensagens que chegam até você, até por sonho, de repente, né? E pode ser que você tenha que se deparar com alguma realização, algum insight que deixe muito claro algum tipo de contradição interna, sabe? Que não permita mais você continuar sustentando determinadas crenças. Que te coloque numa situação que você fala, caralho, por mais que eu queira sustentar, não tem como.
Então a gente está falando de um momento extremamente poderoso para você observar padrões mentais de comunicação, de pensamento e aquilo que de repente você vem repetindo na sua vida, verbalmente inclusive, falando, né? Mas por lealdade a uma ideia que já não se adapta, já não se adequa à sua realidade, do que por refletir o teu universo interior. A oposição com Urano na sua casa 9 fala que Urano já está trabalhando sobre as suas crenças já tem algum tempo, sobre a sua visão de mundo já tem algum tempo, sobre os seus dogmas, sobre as suas certezas. E aí pode ser que com essa realização dessa lua cheia, você rompa definitivamente ou com uma filosofia de vida ou com uma religião, um pensamento, uma doutrina religiosa, ou com uma figura de autoridade que de repente você seguia. Pode ser que você decida largar algum curso, faculdade que você vinha fazendo, porque você fala, cara, não tem nenhum sentido mais isso. Pode ser que você queira romper com essas ideias que estarão representadas como um corpo de ensino, como uma pessoa, para se sentir mais livre, para se sentir mais autêntico, ou porque o choque entre, né, a tua experiência da vida e o que te dizem que a vida deve ser, ou o que você se diz que a vida deve ser, é muito grande, a contradição é muito grande, a dissonância é muito grande, né? E isso vai causar desconforto, não tenho dúvida nenhuma, mas vai também ampliar a tua compreensão de mundo. O trígono com o nó do norte na casa 7 promete que essa mudança na sua forma de pensar vai beneficiar os seus relacionamentos, vai beneficiar as suas parcerias, vai abrir você para relações muito mais sinceras, verdadeiras, e que vão te trazer crescimento, sabe? Então esse alinhamento mental, esse realinhamento mental é super importante, até porque vai agregar um elemento de escuta, de diálogo, de autenticidade aos teus relacionamentos de uma maneira geral, sabe? E vai trazer crescimento, né? E aí Plutão, na sua casa 6, em quadratura com esse Mercúrio na 9, tá mostrando esse conflito aí entre rotina, dia a dia, né? A tua rotina, o teu dia a dia, o teu ambiente de trabalho, a tua relação com isso já tá mudando desde que Plutão entrou em Aquário, sabe? E agora Mercúrio lá na 9, ele só tá vamos dizer, evidenciando, gritando, que realmente, cara, não tem condição. Você já tá vendo na prática que determinadas coisas que você acreditava não funcionam. Não tem mais como continuar mantendo determinadas crenças. E é claro que você pode ter com isso desafios no ambiente de trabalho, com pessoas a quem você responde, né? Ou na forma com que você lida com a tua equipe, com colegas de trabalho, né? Por quê? Porque o teu ideal não sustenta mais uma determinada forma de proceder naquela área. São conflitos necessários. Pode ser que você tenha que revisar compromissos, pode ser que alguns compromissos, algumas tarefas, algumas responsabilidades estejam te fazendo mal, né? E essa mudança pode ser desconfortável, mas ela é super necessária. Ascendente ou signo solar Libra, temos essa lua cheia na sua casa 2, né? Casa 2 vai falar de autoestima, valores, finanças, segurança material e emocional. E eu acho que aqui a gente vai ter um rompimento com algo ao qual você se agarrava ou porque te dava segurança emocional e material, ou que de repente você vinha negociando muito de quem você é em troca disso. Então vamos pensar, eu acho que você pode ter um momento de confronto interno, mais até do que externo, sobre o que você realmente valoriza e de que forma você está se cotando por baixo para manter essa estabilidade, para manter essa segurança ou para evitar uma perda. Juno ali vai falar de uma revisão, né, de acordos financeiros, acordos de lealdade, negociações que você fez com você mesmo para manter a segurança.
mesmo às custas da tua autenticidade, da tua paz de espírito. E aí a gente pode pensar nessa lua te convidando, te confrontando com a seguinte pergunta: mas é isso mesmo que tu vale? Esse aí é o teu valor? Pode ser um confronto difícil de lidar, né? Urano na tua casa 8 já está trabalhando sobre esse processo seu de dependência do outro, emocional ou financeira. Não é um assunto novo para você. Essa lua, ela só está escancarando algo que já vem em processo, sabe? Já vem em processo. O que eu acho que talvez, né, essa lua esteja escancarando não é a questão da dependência ou independência do outro. É a maneira como você lida com o teu valor pessoal. Eu acho que é isso que essa lua está escancarando. Eu acho que as dependências financeiras e tal, eu acho que isso você já está navegando bem. Mas existe algo sobre o seu valor com o qual você precisa lidar. E aí entra em jogo a dinâmica, né? Do que eu mereço, mas e se eu renunciar a isso? Mal ou bem eu tenho segurança aqui, mal ou bem eu tenho algum controle. Tem. Então, assim, se houver ruptura súbita de acordos financeiros, se houver rupturas em recebimento de renda fixa ou variável, pergunte-se o que é que você não está querendo deixar morrer e que está te prendendo e que está te cotizando por baixo. Pergunte-se se isso que você está tentando manter a todo custo te liberta ou te aprisiona. O trígono com nó do norte na casa 6 mostra que essa libertação, se houver um rompimento, uma interrupção de renda, cara, tu não tá à deriva. Alguma coisa vai acontecer a nível de trabalho, de rotina, que vai alinhar você à sua verdade e vai te colocar num lugar melhor, sabe? Tá na hora de você alinhar a tua vida prática, né, com os teus valores, aquilo que você faz, o lugar onde você passa os seus dias, a maneira como você realiza o seu trabalho, precisa ter um significado para você que vá além do financeiro. Não pode ser algo que você faz só para pagar as contas. Não pode. O seu trabalho, os seus hábitos, sabe? As suas interações diárias, as tuas responsabilidades diárias precisam refletir o teu valor. E precisam refletir um novo valor, porque esse aí que você se dá tá precisando de uma atualização. Plutão na casa 5, em quadratura a Mercúrio na 8, está apontando que não vai ser fácil, né? Os conflitos emocionais vão acontecer, serão intensos. Pode haver conflito com pessoas queridas também. Pode haver jogos de poder disfarçados de romance, tentando te manter no lugar onde você está, tentando manter dependências emocionais em nome do amor, né? Tentando controlar você financeiramente, por medo de vulnerabilidade ou por medo do seu poder. Mas é hora de olhar para isso com coragem. É hora de dar lugar a essas conversas difíceis, por mais desconfortáveis que elas sejam. Ascendente ou signo solar em Escorpião, essa lua cheia acontece no seu signo. Coloca você, a sua identidade, as suas emoções no centro do céu no dia dessa lua cheia. Então é um momento de revelação pessoal. É um momento onde as máscaras caem, inclusive as que você usava para você mesmo e de maneira inconsciente. É um momento onde começa a surgir uma nova versão de você. E pode haver um desapego de versões antigas, né? Talvez você esteja muito comprometido com uma imagem pública que não te representa mais. E talvez você venha sustentando determinadas versões, formas de ser, compromissos com uma identidade que te limita mais do que te ajuda a crescer. Ou até acordos que você fez com os outros, né? Então essa alunação está propondo a você a seguinte pergunta, né? Ser quem você realmente pode incomodar, mas e se negar quem você te adoecer? Vale a pena? Urano na 7 tá ali mudando o seu padrão relacional há muito tempo, trazendo alguma instabilidade nas suas relações,
pode trazer reviravoltas, mudanças inesperadas em parcerias. Então, embora essa alunação seja, né, diretamente com você, tá falando diretamente com você, é contigo, é para você esse bilhete, né? É verdade esse bilhete. Ela pode abalar alguns vínculos afetivos e relações contratuais, parcerias, associações que estão sustentadas por vínculos muito frágeis, né? Se tiver sustentada sobre algo real e verdadeiro, não será abalada. Urano aqui, ele está desafiando uma acomodação emocional. Você vai precisar bancar o seu desejo e se relacionar com pessoas aonde você caiba como a pessoa que você é. Não vai dar para você continuar negociando. Vou evitar esse lugar para não incomodar fulano, ou vou evitar não fazer isso para não criar desconforto para cicrano. Não, você vai precisar bancar quem você é e entender como são as suas relações se você chega autenticamente nos lugares. Podem haver separações? Podem haver conflitos? Podem, mas também podem haver reconfigurações radicais de vínculos importantes e libertação. O trígono com o nó do norte na casa 5 fala que essas mudanças, na verdade, vão fortalecer as pessoas que são mais queridas para você e a sua relação com elas. Vai fortalecer quem você é a nível egóico, vai fortalecer o teu prazer de ser e de viver, vai abrir uma porta para você viver seus afetos com muito mais verdade e até para que seus afetos possam crescer. Você vai ter a oportunidade de repente, se relacionar desde um lugar sem controle, sem a necessidade de controle, sem medo de julgamento, de maneira mais livre, sabe? É preciso recuperar a sua paixão. Plutão, seu regente, tá na sua casa 4 no mapa, fazendo quadratura com Mercúrio na 7. Conversas difíceis, tá? Conflitos envolvendo o teu emocional, as tuas relações familiares, a maneira como você se comunica e negocia as suas necessidades com os outros de uma maneira geral. A necessidade de discutir velhas feridas familiares, palavras ditas ou não ditas, que acabam carregando peso muito mais do que parece. Então, com essa quadratura, você vai precisar entender o que da tua história familiar você ainda projeta nos teus vínculos afetivos e como parar de fazer isso. Para quem tem ascendente ou signo solar em Sagitário, essa lua cheia cai na sua casa 12, que é o território do inconsciente. Então a gente fala de uma lua cheia especialmente carregada de conteúdo inconsciente para você, que acontece na casa mais escura do seu mapa, joga a luz ali. Então a gente está falando de passado, de memória, do esquecido que vem à tona, daquilo que você esconde até de você mesmo. A gente está falando de um dia de uma limpeza emocional e espiritual muito profunda. E para quem acredita, né, no lado kármico, com o Juno ali presente, talvez um momento de tentar entender que tipo de contrato e pacto você carrega com pessoas de outras vidas, pactos que já expiraram. Que tipo de compromisso você carrega com o teu passado? Que tipo de lealdade? Que são coisas que te trazem dor. Padrões de sacrifício, culpa, isolamento, né? O que é? Tá pagando promessa? Vai lá e paga a promessa de uma maneira mais concreta, sabe? Ao invés de ficar sem querer, até de maneira inconsciente, se autoflagelando. Talvez você perceba que tá preso a pactos e a compromissos que, na verdade, estão honrando dores antigas, sofrimentos antigos, rejeições. Você é feliz e você não se permite ser feliz? Você sente culpa por ser feliz? Porque você deixou alguém para trás? Ou porque alguém não tá mais na sua vida e você não sente que você deveria ser feliz sem essa pessoa? O que é que tá rolando aí? Sabe? Essa alunação, ela é um espelho mais sutil, né? Mas ela é um espelho que serve para te ajudar a enxergar de que maneira você ainda se pune internamente. Que autocastigo é esse? Que
Que mania é essa? Que autoflagelo é esse? De que maneira você tenta se retirar para não incomodar os outros, sabe? E você acaba se ausentando de você mesmo. Que compromissos é esse que você está mantendo tortos em nome de um amor, de uma lealdade, de uma espiritualidade, de um sentido de dever? Já venceu. Já esses compromissos já venceram. Você pode se libertar. Você pode romper com um padrão, sabe? De mártir. Você pode romper com isso. Você não precisa mais pagar esse preço, você já pagou essa conta. É possível que nessa alunação, de repente, surjam algumas coisas no corpo, como reflexo desses insights, desses processos que estão acontecendo a nível, né, inconsciente, psicológico. Pode ser que aconteçam rupturas e mudanças na sua rotina, mudança no ambiente de trabalho, já que você está revendo tanta coisa inconsciente, pode ser que a maneira como você serve os outros e como você trabalha com os outros ou como você cuida dos outros sejam ajustadas para entrarem em compasso com as necessidades da sua alma. Aqui existe uma necessidade de ajuste entre corpo e espírito, entre corpo físico e saúde mental, entre o que você faz todo dia e o que a sua psique está tendo que pagar para você poder fazer todo dia. Sintomas físicos podem ser mensagens emocionais. É preciso parar para ouvir o que o silêncio está tentando dizer. O trígono com nó do norte na sua casa 4 está falando que esse movimento vai trazer um crescimento emocional, vai trazer mais conforto, vai trazer cura, vai permitir até uma reconexão saudável com as suas origens. Com o seu passado, que você vai conseguir encontrar, quando você rompe, né, com esses pactos invisíveis de sofrimento, você consegue encontrar uma forma muito mais amorosa de se relacionar com a sua família e de pertencer a si mesmo e aos outros. Plutão na sua casa 3, em quadratura com Mercúrio na casa 6, vai falar de conflitos entre o que você pensa e comunica diariamente e o que você não fala, por medo de ser mal interpretado ou rejeitado. Também pode ser que essa quadratura esteja falando de tensões na comunicação com colegas de trabalho, com irmãos, com primos, com parentes, com família. Especialmente se você sente que precisa esconder determinadas coisas sobre você, sobre o que você pensa, para manter tudo sob controle. É hora de parar de racionalizar a dor e começar a nomeá-la com coragem. Signo solar ou ascendente em Capricórnio. Essa lua cheia cai na sua casa 11, colocando em evidência questões ligadas a amizades, grupos, redes sociais, imagem social, planos e projetos para o futuro. Senso de pertencimento coletivo, e é uma lunação que vai falar, eu aqui com a minha vela, tá? De revelações importantes, tá? Você pode perceber que alguns vínculos sociais ou projetos que pareciam alinhados com você já não estão tão em sintonia. Você pode perceber que de repente tem alguns compromissos que você fez, seja com grupos, seja com amigos, seja com planos e projetos para o seu futuro que já estão desatualizados e precisam ser revistos. Você pode estar sendo chamado a se perguntar, né? Por quem ou por qual sonho eu ainda estou me mantendo da mesma forma, mesmo sabendo que eu já mudei por dentro. Eu acho que você vai se desiludir, e isso é bom, sobre o que significa pertencer e sobre os custos que vale a pena pagar ou não vale a pena pagar para continuar pertencendo. Muitas vezes o custo disso é o nosso crescimento pessoal. Então, eu acho que você vai ser convidado a se perguntar se, em vez de permanecer em ambientes onde você precisa esconder quem é, você não deveria buscar espaços onde a troca seja autêntica.
Urano na casa 5, né, que está em oposição a essa lua, fala que a maneira de você se relacionar com as pessoas que você ama, com as pessoas mais próximas, já está mudando há algum tempo, pode trazer mudanças súbitas envolvendo relações amorosas, relacionamento com o filho, relacionamento com seus projetos criativos. Podem haver afastamentos, podem haver revelações e pode haver também uma ressignificação, uma outra forma de se relacionar, onde não haja tanta preocupação em cumprir expectativa de ninguém, tá? Eu acho que o conflito aqui é entre o desejo de pertencimento e a vontade de ser espontâneo, que nesse caso e no seu caso significa ser mais livre. Com o trígono na casa 3, esse processo pode levar a uma melhora significativa na sua comunicação. Na maneira como você entende o mundo, como você entende os outros, como você se entende, na sua capacidade de se conectar com quem realmente importa. Pode ser que surjam conversas importantes e significativas com irmãos, com amigos, um novo posicionamento nas redes sociais que reflita muito mais quem você é e que te traga um crescimento, inclusive, se você trabalha com redes sociais. É um momento bem interessante para você realinhar os seus ideais, planos e projetos para o futuro com a sua voz. Plutão na casa 2, né? Em quadratura com Mercúrio na 5, vai colocar um foco ali em questão de valores, talvez medos de rejeição, talvez você sinta que você precisa mudar a forma como você se posiciona diante das pessoas que você ama e talvez isso dê medo. Medo de perda, medo de rejeição, medo de ser julgado. E essa tensão só está evidenciando que você ainda está negociando a sua autenticidade em troca de segurança emocional ou financeira. E é hora de se perguntar o quanto da tua vida e de quem você está se sacrificando para se sentir seguro. É hora de se fazer essa pergunta. Finalmente, vamos falar do ascendente e signo solar em Aquário. O que esperar dessa lua cheia? Lua cheia para vocês está ativando a sua casa 10, né? Carreira, profissão, caminho de vida. Eu acho que essa alunação vai ser uma alunação mega poderosa para vocês, vai botar vocês sob holofotes, vai trazer visibilidade para vocês, vai trazer uma nova, quiçá, uma culminação, né, que dá uma virada em termos de carreira, profissão, caminho de vida, propósito de vida. Vou chamar ela de lunação da virada. Né? Onde algo muito importante pode vir a se revelar para você sobre o seu papel no mundo, sobre a sua trajetória profissional, sobre o que você construiu até aqui como visão de sucesso. A oposição com Urano na casa 4 sugere que essa virada envolve também o seu alicerce emocional, as suas bases, né? E pode ter raízes no passado, raízes numa construção feita até aqui, ou na família, como base da sua segurança, ou naquilo que você aprendeu como lugar seguro. Existe um chamado aqui com essa lua cheia, uma pergunta que é se você está vivendo para ser aceito ou se você está vivendo de forma inteira a sua vida pública, a sua vida profissional, a sua carreira. O Urano está desafiando desde 2018 a sua base, o seu lar, a sua zona de conforto. Pode ser que tenha havido tensões ao longo desse tempo e hoje essa lua cheia eu acho que ela vai também falar de tensões entre o que você quer construir no mundo, como você quer se projetar no mundo, como você quer ser visto no mundo e o que está desmoronando por dentro desde 2018, que hoje de repente se acentua e se agudiza no dia da lua cheia. Acho que você pode sentir uma vontade muito grande de mudar de direção. Acho que você pode sentir a necessidade de romper com padrões herdados, quiçá até romper com essa base, que te dá uma suposta segurança para você fazer esse sucesso no mundo, porque talvez a maneira como você chegou até aqui não seja a maneira como você quer continuar caminhando. Talvez o sucesso que até agora fez sentido, agora te sufoca. Talvez essa lua, talvez agora seja um momento de virada nesse sentido, né? De abandono de um caminho percorrido até aqui, sem necessariamente desonrá-lo, sem necessariamente dizer
não serviu de nada, vou jogar fora, mas sim compreendendo que serviu de tudo até aqui e agora é outra coisa. Se for o caso, tudo bem, né? Tem nada de errado com isso. É hora de você ter coragem de honrar a sua transformação pessoal, ainda que isso abale as suas estruturas. O trígono no nó do norte na casa 2, com nó no norte na casa 2 é super encorajador, sendo a casa 2 uma casa de valores, né? Tão objetivos como subjetivos, tão material quanto pessoal, tanto de autoestima quanto de grana. Essa alunação fala que essa mudança, essa transformação, esse novo caminho, né, que se abre aí para você, vai não só nutrir a tua percepção do teu valor pessoal, a tua autoestima, como pode te trazer benefício financeiro. Pode ser um momento de dar um passo profissional que não só te alinha, né, a sua verdade, como alinha os teus ganhos, a tua receita, aquilo que você merece, aquilo que você aporta, aquilo que você traz e bota na mesa. Talvez você tenha que abrir mão da sua estabilidade para isso, sim. Mas e se você, na verdade, não estiver abrindo mão da estabilidade? Se você estiver trocando? E se você estiver descobrindo uma outra forma de se sentir seguro? Agora, talvez você não consiga ver ainda como é que essa estabilidade vai se manifestar. Nó do norte em peixes. Pode ser que agora não esteja claro. Talvez pode ser que agora seja um salto de fé. Mas você precisa se reconhecer no que você está construindo. Você se reconhece? Plutão na sua casa 1, no seu signo, em quadratura com Mercúrio na casa 4, amplia a intensidade do momento, da transformação. Você está em plena reconstrução da identidade, né? Desde que Plutão entrou em Aquário. E agora, essa reconstrução de identidade está falando com essa reconstrução interna. E pode ser difícil verbalizar o que está acontecendo. Talvez seja um momento de você pensar sobre isso, entender para depois verbalizar. Ou pode ser que essa transformação traga conflitos familiares, tá? Ou emocionais, ou psicológicos dentro da tua cabeça, né? Pode ser que Mercúrio na 4 esteja ali tentando se agarrar a raízes antigas e esse Plutão na 1 vai arrancá-lo com toda a força. Pode ser que ainda haja ecos aí de vozes da infância, né? Ou expectativas do ambiente familiar sobre o que é ter família, sobre o que é pertencer a uma família. Mas Plutão na 1 te empurra para o renascimento. Você não é mais quem você era. E você precisa começar a se comunicar a partir desse lugar. Com coragem. Finalmente chegamos ao ascendente ou signo solar de Peixes. O que essa lua cheia em Escorpião traz para você? Bom, essa lua cheia ela vai ativar a sua casa 9, né? Que é uma casa que vai falar de questões associadas à fé, à filosofia de vida, a propósito, a estudo superior, questões legais, ensino, aprendizado. Podemos estar falando de um momento importante de virada, seja em algo associado a estudo, a faculdade, a curso superior, a ensino, a uma questão legal, que pode chegar a uma culminação. Pode ser que algo que você acreditava internamente, né? Agora seja violentamente sacudido para dar lugar a outra coisa, a uma visão de repente mais verdadeira, mais alinhada com a tua experiência de vida, do mundo, das pessoas, dos relacionamentos, né? Eu acho que aquilo que você vive, vê e aprende, né, no dia a dia está colidindo com esse suposto marco de como a vida deve funcionar, né, que a casa 9 nos oferece. Você já vem mudando a sua forma de encarar a vida há muito tempo, curando na sua casa 3 e tal, você já vem trabalhando sobre isso, mas eu acho que agora você está numa crise de significado. Eu acho que você sempre pensou de uma determinada forma, acho que você é muito apegada a essa forma sua de pensar, e mediante a mudança dos últimos 8 anos envolvendo a sua forma de pensar, você está tendo que confrontar as suas crenças, né, os seus princípios e valores morais, e você vai precisar fazer uma atualização, ainda que seja forçada, destes. E assim,
tá alinhado com o teu processo de crescimento pessoal. O Nó do Norte está transitando o teu signo, está transitando a tua casa 1. Então, essa transformação nas suas crenças, ela é crucial para o teu processo de crescimento pessoal, né? Você, de muitas maneiras, está se reinventando, está se redescobrindo, né? E para isso você precisa deixar para trás visão de mundo herdadas, medo de errar, certezas absolutas que já não te representam. Eu acho que existe um grito da tua alma que está pedindo liberdade, está pedindo para você acreditar no que faz você vibrar, no que bota aquele brilho nos teus olhos, né? E não mais no que te foi ensinado por convenção ou pelos ditames sociais. Plutão tá na tua casa 12, tá em quadratura com Mercúrio na tua casa 3, tornando esse processo ainda mais intenso e denso e profundo. O inconsciente, né, que é o Plutão na 12, tá querendo ter lugar na tua voz, na tua palavra, no teu pensamento. Pode ser que você fale coisas motivado por impulsos e forças que você não controla e não entende. Pode ser que você tente filtrar isso que está tentando sair pela tua boca, pelo teu comportamento, pelo teu gesto, pelo teu olhar. Pode ser que você tente censurar isso, até porque isso que está tentando se manifestar pode ser algo que você não esconde só do mundo, pode ser que você esconda de você também, né? Então, pode ser uma semana de insônia, pode ser uma semana de ansiedade mental, de muita conversa interna, muito diálogo interno, desgastante, estressante, sumamente estressante, né? Mas naquele conflito da tua mente, estar lutando ou com a tua intuição ou com um saber interior de outra natureza, que você insiste em não dar lugar. Mas eu acho que vai aparecer. Acho que o que você precisa saber, você vai ter que olhar para o que você precisa saber sobre você mesmo, sabe? Eu acho que você vai ter que olhar para os teus medos ocultos. Eu acho que você vai ter que olhar para as narrativas inconscientes que andam redigindo a história da tua vida, para que você possa efetivamente se libertar. Para a lua cheia em Escorpião é isso. Espero que você tenha gostado das previsões para o seu signo, espero que você encare ela com coragem. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar teu like, se inscrever no canal e encaminhar para eu continuar produzindo esse conteúdo, porque ele dá trabalho e eu quero saber que você curte. É isso, meus amores. Beijo!